O único tratamento para quem tem doença celíaca é entrar em uma dieta 100% sem glúten. Deixar de comer glúten é só a ponta do iceberg da doença celíaca. Não são todos os alimentos sem glúten que de fato são seguros para celíacos. E nesse vídeo eu vou falar sobre a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é o pesadelo do celíaco. Vou dar um exemplo de contaminação cruzada. Os pães têm glúten, mas há o pão sem glúten que o celíaco pode comer. Pensa nessa situação. A pessoa foi comer o pão com glúten. Usou essa faca para cortar o pão, depois colocou a faca dentro da manteiga e logo em seguida, uma pessoa com doença celíaca, com o seu pão sem glúten, usou a mesma faca e o mesmo pote de manteiga. Lembrando que o pão não tem glúten, a manteiga também não tem. Mas infelizmente, depois desse ato aconteceu a contaminação cruzada. Os farelos, os vestígios do pão com glúten ficaram na faca, na manteiga e depois foi pro pão sem glúten. Parece loucura, né? Mas é uma coisa que sim acontece. A contaminação cruzada nada mais é que um alimento que em si não tem glúten, mas que em algum momento, em seu modo de preparo, infelizmente ele foi contaminado por algum outro alimento que tem glúten. Há rótulos de alimentos que vem escrito que pode conter glúten ou que contém rastros de glúten. E o que isso significa? Significa que em algum momento no processo de preparo desse alimento, ele acabou sendo contaminado. Lá na fábrica mesmo, pode ter usado algum equipamento que normalmente é utilizado para preparar alimentos que contêm glúten. Ele pode ter sido armazenado junto com outros alimentos que contêm glúten. E isso já apresenta um risco para os celíacos. Mas eu não estou falando só nesse caso das fábricas, dos alimentos industrializados. O celíaco não pode comer em qualquer restaurante. Eu não estou falando da gestão de risco, porque eu acho que todo o contexto precisa ser avaliado sim. Porque se eu estou numa situação que eu não estou com a minha marmita e eu posso escolher entre passar fome e fazer a gestão de risco, eu vou analisar toda a situação e fazer a gestão de risco. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. No caso de uma churrascaria, carne não tem glúten. Mas qual é o tempero utilizado na carne? E fora isso, como ela é preparada? Ela é preparada na mesma grelha que também são preparados os pães de alho? Tudo isso deve ser analisado. Os utensílios podem ser contaminados pelo glúten. Há materiais que apresentam mais riscos, por exemplo, formas arranhadas, utensílios de madeira, alguns materiais mais porosos, alguns mesmo lavando com a tripla lavagem, não vai ficar descontaminado pelo glúten. Há pizzarias que vendem pizza sem glúten, certo? Mas se essas pizzas forem preparadas na mesma cozinha, na mesma bancada, no mesmo forno que as outras pizzas com glúten, essa pizzaria não é segura para os celíacos. E você pode até pensar assim, eu sou celíaco, mas eu não sou tão sensível com a contaminação cruzada. Seus sintomas não são sensíveis, mas se tem a contaminação cruzada, não é porque você não está sentindo nenhuma reação na hora que não está acontecendo um mal dentro de você. A doença celíaca é uma doença autoimune, onde o nosso corpo ataca o nosso intestino. Então, a gente pode não estar sentindo naquele momento, mas a inflamação está acontecendo. Se você tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, aí sim, depende também do seu nível de sensibilidade, o quão mal o trigo faz para você. Nesse caso, você pode ir numa pizzaria comer pizza sem glúten, mas aqui eu estou falando da doença celíaca, mesmo se a pessoa é assintomática ou se ela é pouco sensível à contaminação cruzada. Mesmo que o restaurante tenha pratos sem glúten ou um estabelecimento diz que vende comida sem glúten, é importante perguntar se é seguro para o celíaco ou se nesse caso ele tem que fazer a gestão de risco. Em alguns casos, a gestão de risco não é nem legal de se fazer. Eu disse aqui sobre os utensílios e fornos. Se você mora em uma casa que tem glúten, calma, não fique desesperado. Eu também moro em uma casa que tem glúten e aqui no meu perfil tem algumas dicas de como eu me cuido. Que de uma vez por todas fique claro aqui que a contaminação cruzada é sim um risco para quem tem doença celíaca. E não, isso não é frescura. Parece ser algo doido, sim. Se a nossa vida fosse só não comer glúten, seria mais fácil. A doença celíaca precisa ser falada.